Olá pessoal, tudo bem? Então, vou falar agora sobre a ficha de bens e direitos. Para quem faz a declaração simplificada, só uma informação, basicamente essa ficha que você preenche, a ficha de rendimentos recebidos tanto de pessoa jurídica como pessoa física e a ficha de bens e direitos. Então é o seguinte, pessoal, é bem extensa, vamos lá, vamos desistir, fica comigo até o final. A gente vai passar item a item. Mas antes de eu comentar com vocês, existem dois tipos de ficha diferentes para bens e direitos. Tem a ficha normal, né, dos bens que são declarados durante o ano, e aqueles casos do espólio. Vou falar primeiramente sobre o espólio, porque ele é um pouco mais rápido, que aí vocês já passam já para frente já. O espólio é o seguinte, quando há, né, a finalização do inventário, então a declaração de espólio, a partilha, né, a partilha de bens, ela é justamente informada agora na declaração final de espólio. Então aquele bem que continha na declaração do espólio, ele vai ser dividido entre as pessoas no qual tem o direito, né, daquele bem conforme a partilha. E como que deve ser informado isso? Você vai detalhar o nome da pessoa, o CPF da pessoa e o percentual que ele teve de direito referente àquele bem, né? Você vai fazer a descrição daquele bem e vai vir informando os valores. Então é muito simples. Então você vai pegar o formal de partilha, caso você faça só sua parte e você teve um direito a uma herança, você vai pegar uma cópia desse formal de partilha e vai, né, verificar o seu nome lá e vai vir determinado qual que é o valor que você tem a receber, o percentual e a descrição do bem. E você transfere isso para a sua declaração. Caso você faça a declaração do espólio, se você for inventariante ou o contador responsável, a pessoa responsável pela declaração do espólio, ele tem que vir detalhando todos os herdeiros, todas as legítimas que terão direito àquele percentual daquele bem, tá? Eu vou falar um pouco mais especificamente sobre a questão da declaração de espólio, mas com relação à parte de bens e direitos, é isso, tá bom? Então, pessoal, com relação às informações financeiras na ficha de bens e direitos, é o seguinte, os bancos, né, eles te fornecem aquele informe de rendimentos financeiros. Antigamente isso vinha pelo correio, né? Agora não ocorre isso mais. Quer dizer, alguns bancos ainda enviam, mas a grande maioria eles deixam disponível por e-mail, pela internet bank. Basicamente é o seguinte, você vai transcrever o que está naquele informe de rendimentos financeiros para a sua declaração do imposto de renda. Então vamos supor, o primeiro quadro lá vai ser a informação sobre saldo em caderneta de poupança. Você vai pegar, né, o saldo existente em 2018, caso você esteja importando a sua declaração, já vai estar lá, mas confira, né, ver se está tudo certinho, porque pode ter cometido algum equívoco, colocou algum valor errado e terá que retificar a sua declaração, mas confere e depois você vem informando o saldo de 2019. Com relação ao rendimento dessa poupança, aí você vai pegar aquele valor e você vai reverter naquela ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. Eu aconselho a fazer o seguinte, eu gosto de linha a linha, vai ticando aquilo que a gente vai fazendo. Então, por mais que dê um pouquinho de trabalho, eu gosto, por exemplo, eu pego toda a informação com relação à caderneta de poupança, eu jogo o saldo existente de 2018, 2019 e deixo separado o rendimento dessa aplicação ou dessa caderneta de poupança. E não tica ele, não faz aquele Vzinho nele para você conferir. Depois que você transcreveu tanto poupança quanto conta corrente, outros tipos de aplicação, aí você vai pegar esses rendimentos e vai nas fichas correspondentes. Então, por exemplo, vai vir separado no seu informe de rendimentos financeiros, vai vir o que são rendimentos isentos e o que são rendimentos com tributação exclusiva. E rendimentos também tributáveis. Tem alguma coisa também que você possa vir fazendo a aplicação que tem rendimentos tributáveis. Vou dar exemplo para você, quando você faz o resgate de uma
Previdência privada, por exemplo, você tem uma aplicação de previdência privada em determinado banco, quando você resgata aquele valor, ele é rendimento tributável. Aí vai lá para a ficha de rendimentos recebidos da pessoa jurídica, né? Mas vamos nos atentar com relação à transcrição desses saldos. Então vai vir separadinho o que é o tipo de aplicação, e lá na sua ficha de bens e direitos, na grande maioria tem os saldos, tem os nomes das aplicações correspondentes. Mas caso você não ache em lugar nenhum, tipo, olha, não tem nada parecido aqui, tem o campo outros, né? E na descrição você vai falar o que é, né? Então, ou seja, tem essa questão dessa abrangência, né? Para não você ficar sem inserir essa informação. Então, não teve aquela informação certinha, vá lá em outros e coloque isso lá, tá? Então, é o seguinte, você colocou todos os saldos, algumas coisas, por exemplo, você não tinha uma aplicação em FCI, por exemplo, mas você teve em 2019, então, né, óbvio, 2018 vai ficar zerado e 2019 você vai estar colocando o saldo lá, beleza? Então, ou seja, você vai pegar o que o banco te fornece, né, o informe de rendimentos financeiros, e vai transcrever para a sua declaração. Quem faz aplicações em bolsa, que tem alguma com relação não a day trade, essas coisas específicas, renda variável, ou mesmo a ganhos de capital, ou até mesmo, esses dois, renda variável e ganho de capital, é outra coisa que eu vou falar com vocês em fichas específicas. Mas os saldos em ações, as corretoras também enviam para você isso, então você vai colocar lá o saldo existente em 2018 e o saldo existente em 2019, tá bom? Então, rendimentos financeiros são isso, apenas. Uma outra coisa também, uma outra dúvida também que tem com relação à ficha é consórcios. Eu tenho lá, quase no finalzinho, eu tenho lá consórcios não contemplados. O próprio nome, gente, já fala, né, que são pagamentos de consórcio que você faz que ainda não foi contemplado. Então, por exemplo, aquele veículo que você adquiriu através da carta de consórcio em 2018, que você foi sorteado, você deu lance, enfim, saiu sua carta, ele foi convertido aquilo em bem. Então, ele não é consórcio mais, ele é bem. Você vai transportar o valor, né, daquilo que você vem pagando para aquele código 21 lá, por exemplo, caso seja você reverteu na compra de um carro. A informação com relação aos valores do consórcio não contemplado, também a operadora ela vai te mandar o que você pagou em 2018, o que você pagou em 2019. Mas caso não venha isso nesse relatório, resgata o seu relatóriozinho lá de 2018, que vai ter lá tanto que você pagou em 2018 e 2019. E vem colocando isso. Lembrando que são consórcios não contemplados. Quando a pessoa, eu comentei com você com relação a financiamento, mas eu vou falar agora sobre o consórcio de bens, que você possui o bem, mas ainda continua pagando esse consórcio. É a mesma coisa semelhante ao financiamento. Conforme você vai pagando as suas parcelas, as suas cotas, você vai incrementando aquele valor na sua declaração. Então, por exemplo, eu já tive o meu carro, o meu consórcio contemplado, eu tenho meu carro lá, mas eu paguei 25 mil do meu carro só e paguei mais 5 mil esse ano do consórcio. Então, em 2018 eu coloco 25 mil e descrevo, né, que em 2019 eu paguei mais 5 mil reais com relação ao consórcio e soma ao valor do saldo de 2018 o que você pagou em 2019, beleza? E é isso, né? Os demais, que você não achar, você inclui na conta, nessa linha de outros, que não tem nada correspondente aos códigos acima já descritos. Então, pessoal, quais os bens e direitos que eu devo declarar na minha declaração do imposto de renda, né? Então, vamos lá.
Bens imóveis, veículos automotores, embarcações, aeronaves, independente do valor, tem que ser declarado. Outros bens que não sejam esses, com valor de aquisição acima de R$5.000. Caso você possua conta em banco, poupança ou conta corrente, se o saldo existente em 31 de dezembro de 2019 ele foi superior a R$140. Muitas pessoas não declaram saldo existente em conta corrente ou poupança, tá? É obrigado, você tem que declarar isso. Caso você tenha participação em ações, participação societária, acima de R$1.000, também você é obrigado a declarar isso na sua declaração, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Aí na declaração você vai ter, né? Você vai clicar em novo, aí vai aparecer lá a opção de qual bem que você quer incluir na sua declaração. Caso você esteja fazendo pela primeira vez, tá bom? Se você importou a sua declaração do ano passado, esse bem ele já vem descrito. Então é uma das vantagens de onde você faz a importação da sua declaração do ano para o outro, é justamente essa ficha de bens e direitos, que ela já vem toda pronta para você. Você vai só atualizar o valor do bem em 31 de dezembro de 2019. Então, caso você tenha feito pela primeira vez, está fazendo pela primeira vez agora, então vai ter um certo trabalhinho, mas vai ficar aí para frente. Então vamos lá. Aí você seleciona, né, que é um novo bem. Você vai selecionar que tipo de bem que é. E eu vou falar agora com vocês sobre bens imóveis. Ocorreu uma mudança, eu não sei direito que ano que foi, mas acho que tem uns 2 anos isso, aonde foi alterado na declaração de imposto de renda algumas informações com relação a bens imóveis. A intenção da Receita Federal é ter, né, um dado um pouco mais preciso. Então, o que eu tenho que informar agora também? Que antigamente eu só descrevia, né, fazia a descrição do bem, embora assim, eu particularmente, eu colocava de forma bem detalhada, né, com relação ao bem que eu estava declarando. Mas enfim, o que você tem que colocar agora? Você tem que colocar o número do registro, o número do índice cadastral, caso trate-se de imóvel urbano. Se for imóvel rural, você tem que colocar o número do NIF, a data de aquisição, um endereço completo, a descrição, né, isso não saiu, você tem que colocar a descrição do bem, você tem que colocar a metragem, no caso em metros quadrados ou 100 hectares, caso trate-se de um imóvel rural. Se houver registro desse imóvel, sem colocar o número da matrícula e o cartório que você registrou. Uma coisa que as pessoas sempre me perguntam com relação assim, mas eu não tenho a escritura do meu imóvel, eu devo declarar? Sim. Se você tem um contrato de compra e venda de gaveta, você tem posse desse bem. E se mediante essa posse, você já é obrigado a declarar isso na sua declaração. Então, mesmo não tendo um registro, tanto é que o próprio sistema ele informa isso, se há o registro ou não, você tem que declarar, tá? Então, com relação a bens imóveis, houve essa novidade, acho que foi em 2017 mesmo, estou lembrando aqui, ainda não é obrigatório as informações, o governo ainda ele não está, como se diz, barrando a sua declaração, mas é importante, se você já tem esses dados, já coloca, já insere tudo isso para ficar livre disso aí logo, tá? Então, com relação a bens imóveis, é isso. Então, pessoal, com relação a bens de veículos automotores, tem uma novidade também agora, que você tem que colocar o número do Renavan, tá? Então, além da descrição do veículo que você já fazia, bem, eu coloco o modelo, a marca, a placa, o ano do veículo, alguns casos eu colocava Renavan, eu colocava chassi, de quem foi adquirido, valor de aquisição, caso ele tenha sido parcelado, financiado, então você tem que colocar agora também o valor, o número do Renavan, embora também não seja obrigatório. Eu comentei agora com relação a essa questão do bem financiado, e é uma dúvida que ocorre muito corriqueiramente aqui também no escritório. Então é o seguinte, eu adquiri um veículo financiado, ok? Como que eu devo declarar esse veículo financiado? Eu tenho aquela ficha que eu vou falar com vocês ainda, que é aquela dívidas e ônus reais. Mas a orientação que a Receita Federal dá com relação ao preenchimento da declaração é o seguinte:
Vou falar exemplos bem fáceis. Vamos supor que eu adquiri um veículo no valor de R$60 mil no ano passado, em janeiro de 2019. E eu financiei esse veículo em 5 anos. Então, eu vou ter 60 parcelas de R$1.000. Como que eu lanço esse valor, esse saldo que eu vou pagando esse veículo? Muitas pessoas acham que eu devo ir declarando isso naquela ficha de dívidas e ônus reais que eu ainda vou falar com vocês. Mas, na verdade, quando trata-se de financiamento, de casa própria, ou mesmo de veículos automotores, eu vou acumulando esse valor no decorrer dos anos. Então, eu dei um exemplo agora que eu adquiri um veículo em 2019, mas eu vou trocar esse exemplo, vou colocar que eu adquiri esse veículo lá em 2018. Aí, o que aconteceu em 2019? Eu já tinha o valor de 12 parcelas pagas, então eu já tinha um saldo acumulado de R$12 mil. E como eu paguei mais 12 parcelas em 2019, então na verdade eu tenho R$24 mil. Então o valor daquele bem que eu tenho que colocar nas duas fichas, que é em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2019, então em 2018 ele vai aparecer com o valor de R$12 mil e em 2019 ele vai aparecer com o valor de R$24 mil. Então não é você lançando o valor integral do veículo em contrapartida, você julgando em bens, em dívidas e ônus reais, não. Você vai acumulando o valor do seu bem conforme você for pagando. Então, em aqueles casos que eu não dei exemplo para não ficar mais difícil, caso você, óbvio que todo financiamento vai incidir juros em cima disso e acréscimos, então o valor que aquele bem você pagou por ele, que é o valor de aquisição. Então, né, em muitos casos você comprou um carro de R$60 mil e financiou sem nenhuma entrada em 60 parcelas, vai pagar 80 mil desse carro. Né? Enfim, então o valor que você pagou do bem foi aquilo, R$80 mil. Então não é o que ele valia, ele valia 60 mil, mas você pagou foi 80 e tantos mil nele. Então tem que lançar dessa forma. Você tem que vir colocando o valor que você paga mês a mês no acumulado do ano na sua declaração do imposto de renda. Então isso vale para todos os bens que a gente for falar aqui na ficha de bens e direitos com relação a financiamento, tá bom? Pessoal, é o seguinte, vamos supor que você, em 2018, adquiriu um imóvel urbano, um lote, um terreno, e você ficou com ele parado lá o ano de 2018 todo, e em 2019 você resolveu fazer uma construção. Eu quero mudar para esse terreno, eu vou construir uma casa e eu vou começar a construção nesse imóvel. Tem um item específico na ficha de bens e direitos que é justamente sobre construção. Para que serve esse bem? É para você ir sempre inserindo essas informações ano a ano, caso essa construção ela perdure mais de um ano. Mas se não perdurar, vou explicar também o seguinte. Então, por exemplo, eu adquiri um lote lá em 2018, então eu tenho lá o valor do lote, R$100 mil, está na minha ficha normal, ele permaneceu o mesmo valor, e depois eu vou falar com vocês com relação a atualização de bens imóveis, que todo mundo comete esse erro e não pode ser feito. Tem que ser brava mesmo, porque todo mundo faz isso errado. Eu estou aqui para ajudar vocês. Então é o seguinte, vamos falar da construção, depois eu vou falar sobre isso com você. Aí, em 2019, eu resolvi fazer uma construção da minha casa, minha futura casa será nesse lote agora. No decorrer dos meses, eu tive gasto com pedreiro ou empreiteira, caso você compre os materiais, enfim, todo o custo que você teve com relação à construção desse imóvel. Você vai lançar nessa ficha, mas lembrando, gente, pelo amor de Deus, são custos que você tem como comprovar, tem que ter documentação disso. Não é falar assim, eu paguei o Zé das Covas, o servente lá, R$5 mil para trabalhar para o meu pedreiro lá, não importa. Primeiro que se você tem que fazer uma obra, você tem que regularizar essa obra perante o INSS. Então, toda a documentação que tem que ser lançada com relação a isso, tem que ter documentação comprobatória, tá? Não é de boca, eu acho que eu gastei tal, não, isso não vale.
Então, se você tem tudo isso, toda essa documentação, você vai vir lançando nesse item construção. Caso sua construção ela tenha acelerado, você conseguiu construir esse imóvel durante um ano, você não vai transformar isso ainda não. Você vai deixar lá a sua ficha de lote, o terreno que for, e vai deixar a sua ficha de construção. Aí no ano que vem, você vai fazer a junção desses dois, do valor dos 100 mil do lote, mais o X que você gastou na sua construção, e vai transformar aquilo na sua casa residencial, tá bom? Então, com relação a essa construção, é isso. Bem, pessoal, eu falei com vocês agora com relação à atualização de bens imóveis e veículos e no geral, e é o seguinte, sempre perguntam isso pra gente. Eu tenho uma casa, eu comprei essa casa vou dar um exemplo aqui ainda na moeda do real, o real foi 94, então eu comprei essa casa há 20 anos atrás, então comprei em real ainda. Mas eu comprei essa casa por 100 mil reais, hoje minha casa vale 1 milhão, meu bairro valorizou, enfim, né? Minha casa não vale mais isso. Eu posso fazer atualização do meu imóvel, né, conforme o valor de mercado? Não pode fazer. Não é permitido fazer atualização imobiliária do imóvel, por mais que você saiba que o seu imóvel não vale isso. Porque quando você for fazer o GCAP, que é o ganho de capital, onde que vai apurar o lucro que você teve com referência à venda desse imóvel, é lá que vai determinar isso, a atualização. Então, valor venal, valor de mercado, ele não é índice de reajuste para a declaração do imposto de renda, ele não é índice de reajuste para cálculo de GCAP. Então, você não pode fazer nenhum ajuste no seu bem imóvel, a não ser o seguinte, que eu vou falar com vocês agora. Tem um itemzinho que ele é semelhante à construção, que chama benfeitorias. Você tem sua casa, né? Você construiu aquela casa que eu dei o exemplo para vocês lá e precisou, eu resolvi fazer uma piscina na minha casa. Eu gastei, sei lá, com o arquiteto, com o material, com a construção, com o pedreiro ou empreiteiro, enfim, eu gastei 60 mil reais com a construção dessa piscina da minha área gourmet. Ou uma simples pintura, gente. Eu tô querendo dar exemplos mais grotesco para ficar uma coisa bem mais fácil de você assimilar. Aí, nesse caso, você fez uma benfeitoria na sua casa. Então, a mesma coisa, mediante comprovantes, notas fiscais, recibos daquela obra que foi executada, aí você vai lançar no item benfeitorias, você vai descrever que aquela benfeitoria foi para aquele imóvel tal, no endereço tal, você vai copiar, né, a descrição do seu imóvel lá, e no ano que vem, aí sim, você vai incorporar aquele valor que você gastou com benfeitorias no seu imóvel. Então, é a única coisa que permite você fazer atualização do seu imóvel residencial é com relação a benfeitorias. Jamais você vai fazer isso com relação a valor venal, valor de mercado. Beleza? Pessoal, a ficha de bens e direitos ela é bem extensa. Então, tem algumas coisas, por exemplo, joias, linha telefônica, embarcações, aeronaves, é só a descrição mesmo, né? Não tem segredo, né? Valor de aquisição, o valor continua a mesma coisa, não vai oscilar com relação a isso. Não tem, né, como eu acabei de frisar com vocês aqui agora, não tem nenhuma avaliação nova do imóvel com valor de mercado, do bem com valor de mercado, é o bem de aquisição e aquilo ali não muda, tá bom? Eu tenho também a ficha, a linha que eu falo sobre participações em sociedades, né? Eu sou sócio de uma empresa, eu tenho X cotas no valor Y, eu venho colocando, faço a descrição do nome da empresa, razão social, CNPJ, eu venho colocando isso também, né? Não tem nenhum segredo com relação a isso. Caderneta de poupança e conta corrente, a mesma coisa, muito simples, e também tem uma novidade com relação a isso, o que eu já vinha fazendo com os meus clientes já.
você tem que informar agora a agência, o banco e a conta, tá? Eu já vinha informando isso na descrição, mas eu já peguei várias declarações que colocava assim, saldo carteira de poupança, não colocava nem o banco que era. Você tem que colocar o banco, você tem que colocar o número da agência, o número do banco, o número da conta corrente, conta poupança, né? E os saldos existentes em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2019, tá? Então, esse também, com relação à questão bancária, foi uma novidade com relação ao detalhamento de informações que ocorreu em 2017, eu acho. E ainda não é obrigatório, tá, gente? São só informações que o governo ainda não está cobrando na sua declaração de imposto de renda. Por exemplo, se você deixar de informar, você não consegue entregar a sua declaração. Ainda está sendo permitido sem essa informação, mas é interessante, né? Você vir informando isso tudo, você já ficar com tudo completinho, tudo bonitinho, para não ter nenhum problema futuramente. Pessoal, com relação a esses bens, então, por exemplo, moeda estrangeira, né? Você não vai colocar que você tem guardado na sua casa 10 mil dólares, né? Não é em dólares. É aquela mesma regrinha que eu falei com vocês na ficha de pagamentos efetuados, na ficha de rendimentos recebidos da pessoa jurídica, pessoa no exterior, aquela conversão que você vai fazer, tá certo? Você vai pegar o valor da cotação da moeda no 31 de dezembro de 2019, fazer a conversão do mês anterior, conforme aquela regrinha que eu falei com vocês, tá? Então, tudo que vem em moeda estrangeira, você tem que converter para o real, conforme a regra que eu já falei com vocês já. Então, pessoal, a ficha de bens e direitos, ela é bem autoexplicativa. Acho que não tem necessidade da gente ficar listando item aí, tipo, o que é terreno? Terreno, tal. Não, essas novidades que eu falei com vocês, justamente do terreno. Terreno, bens imóveis, veículos automotores, saldos bancários, que houve essa inserção de novos dados. Os demais é a mesma coisa, saldo existente em 31 de dezembro de 2018, caso existia, né? Saldo existente em 31 de dezembro de 2019. Quando há venda de qualquer bem, você vai descrever lá na descrição que aquele bem ele foi vendido, para quem foi vendido, CPF ou CNPJ, e zera aquele valor lá embaixo. Ou se parcialmente esse bem foi vendido, você vai fazer a informação do valor atual aliás, o valor do percentual que você ainda possui. E lembrando que não há atualização com relação a bens, tá? Não existe isso. Bens imóveis, com única exceção com relação à construção ou à benfeitoria. Então, a ficha de bens e direitos é isso, não há nenhuma dúvida, ela é bem simplesinha, mas espero que tenha ficado tudo claro para vocês. Obrigada.